Oi, gente, bom dia, tudo bem? Vamos fazer os violetas hoje aqui? Eu vou começar, eu acho que com esses aqui. A gente vai sair dos magentas e vai entrar nos violetas. Então, os meus tons magentas são esses de cá. Esse, são todos muito parecidos, ó. Então, ainda bem, porque magenta, porque às vezes a gente compra um nome e vem uma cor, né? Aí quando você vai usar, ela tá com outro nome, aí é outra, a cor é igual. Isso acontece, a gente comentou sobre isso na nossa série de equivalências cromáticas, né? Às vezes pode vir nomes diversos, mas as cores são as mesmas. Às vezes o nome descende de uma época, aí depois troca o... Você não troca exatamente o pigmento, mas a reação que ele você submete lá, ou a marca mesmo quer fazer uma marca, quer dar um nome diferente. O importante é saber o pigmento que tá escrito na tintinha. Então, eu parti aqui do magenta. Vou fazer aqui... esse eu vou fazer assim. Vou fazer esse, depois eu volto. Aí, nesse aqui, eu tenho um mais rosado e esse aqui é mais violeta. Então, eu vou deixar o mais rosado pra depois e vou trabalhar com o mais violeta agora. Aqui. Olha que bonito esse. Aqui, ó. Super intenso. Ai, gente, vocês nem sabem. Eu recebi do meu irmão um livrinho que conta a história das cores. Eu vou estudar ele e vou fazer uma live. Eu vou marcar ainda, mas eu achei tão legal. O livro é bem pequenininho. Eu vou ver se ele tá... Eu não estudei ainda não, mas se ele for bacana, eu vou contar a história das cores pra vocês. Existem vários livros, né, que contam as histórias das cores. Eu vou dar uma pesquisada a mais, mas esse eu achei tão simpático. Eu vou ler ele e a gente faz um bate-papo. Eu super gosto, assim, da história da pintura, da história das cores, da história da arte em geral. Eu tenho uma predileção em estudar essas coisas também, assim. A minha formação é em pintura, né? Mas eu sempre gostei de história da arte. Eu tive história da arte na escola, vocês verem assim, alguma coisa já estava destinada a mim, né? Porque não é comum a gente ter história da arte na escola, ainda mais num currículo antigo. Eu não sei nem se tem agora, mas eu acho que deveria ser uma disciplina fundamental. A minha aula de História da Arte não era aula de Educação Artística, eu tinha 2 aulas diversas. Isso na escola fundamental de 5ª e 8ª série. Né? Eu achava maravilhosa a aula. Era um professor que dava, ele também não era assim, não era excelente não. Desculpa. Mas soube despertar, assim. Então, digo que não era envolvente a aula dele. Eu gostava porque eu já pintava, né? Mas ele não tinha uma aula maravilhosa, assim, para envolver todos os alunos, enfim. Como eu já tinha mais aptidão, eu gostava e prestava atenção. Então, eu entendia do que ele estava falando. E eu já pintava também, né? Eu fazia curso de pintura, então, durante a época. Mas o que eu senti falta um pouquinho, assim, no meu curso de pintura, era uma coisa que não era o propósito do curso, mas uma coisa que eu gostaria de ter tido, poderia ser assim, um link melhor, sabe? De como aquela pintura era feita, porque eu pintava e pensava assim, ué, né? Com quem é que veio antes de mim? Quem fez isso? Quem já que estudou isso? Enfim.
E eu sempre pintei muita paisagem. Então eu acho que tudo que eu estudei, assim, foi muito pra mim mesmo. Foi uma coisa que foi de curiosidade minha, pra mim. E é uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu entrei no mestrado, era assim, você tem que fazer uma pesquisa relevante. A pesquisa não é sua, é uma pesquisa que tem que ser relevante pra academia. Eu falei, ai meu Deus do céu. Eu entrei pro mestrado para a história da arte, né? Porque eu queria estudar história da arte, não exatamente porque eu queria fazer uma pesquisa relevante para a comunidade científica. Mas eu fiz, né? Tem que fazer, você faz. Mas eu queria mesmo era sanar, assim, essas minhas dúvidas, perceber como é que eu vou pensar melhor uma obra de arte, como eu tô na frente dela, o que que eu vou pensar, organizar minha mente para fazer um diálogo com aquela obra. Então, eu tive aula de História da Arte na graduação, né? Isso foram 2 anos e meio de História da Arte, de disciplina que eu assisti. E ainda depois eu fiz o mestrado. Porque no mestrado, o mestrado em História da Arte e a graduação em pintura, às vezes a gente acha que assim, eu fiz a graduação em pintura e fui lá aprender a pintar. Na verdade, você não aprende a pintar de fato, você aprende a se relacionar artisticamente com a sua obra, essa é a ideia. O mecânico do aprender a pintar tem que chegar com você já. Então, isso não tem na graduação. No mestrado é mais ou menos a mesma coisa. Você não vai ter uma aula de história da arte linear, como a gente tem em cursos básicos. Ela é uma coisa que você já tem que meio que chegar com essas ideias prontas, né? Eu, assim, na graduação de pintura a gente tem, mas não é o foco, sabe? Nem todo mundo tá afim de prestar atenção. Mas eu gostava muito, então eu me empenhava um pouco mais nesse sentido, né? No que eu gostava mais. Cada um acaba se empenhando naquilo que gosta mais. Então eu fui buscar o mestrado para eu poder melhorar essa minha relação com a obra. E foi muito bom. Para mim foi essencial. Foi uma época que eu fiquei muito cansada. Aí vou fazer um negócio diferente aqui. Será que dá certo? Vamos lá. Vamos junto comigo aqui na invenção. Mas eu fiquei pouco criativa. Demorei para pintar de novo. Demorei mesmo. Demorei uns 2 anos para voltar a pintar, porque a pesquisa acadêmica é muito cansativa. E era uma pesquisa teórica, não era uma pesquisa prática, então esse tempo da pintura eu fui perdendo ele e aquilo foi me fazendo um mal tão grande que por mais que eu gostasse muito de estudar o que eu estava estudando, eu estava ficando bem cansada, assim, nervosa. Sabe esse momento que a gente tem do relaxamento? Porque eu não tinha mais a pintura para relaxar. Eu tinha que estudar muito e já trabalhava no ateliê, então o tempo que eu tinha era para dar aula e para estudar, só, não fazer mais nada. Então, quando eu terminei, eu fiquei total perdidaça, assim, nossa, porque a gente foi 1 ano de preparação para fazer a prova, né? Uma prova difícil, aí eu falei, não vou fazer essa prova 2 vezes na minha vida de jeito nenhum. Aí eu fui e fiz a prova uma vez só para passar. Então eu fiquei 1 ano estudando. Aí passei. E depois eu fiquei no estudo, porque eu tive que correr atrás de várias coisas que por mais que eu tenha feito pintura, a minha faculdade é teórico-prática, ela não é só teórica. E tem algumas discussões que não são relativas, né, ao pintor, né? Sim ao historiador ou aquele que estuda o ensino da arte, mas não da prática, né? Da prática artística. São outras percepções que a gente está envolvido. E nossas teorias também. Então, eu tive que me adaptar a essas novas teorias da história da arte, que não eram coisas novas, que eram coisas novas para mim, não eram coisas que eu tinha visto na graduação. Então, isso leva um pouco
do suor da gente. Eu vou fazer uma misturinha aqui, porque eu não tenho essa cor do meio do caminho. Então eu vou misturar um pouco pra ver. Mas enfim, eu sobrevivi. Sobrevivi à pesquisa acadêmica e gostei bastante de fazê-la, acho super importante. Eu, se tivesse que passar por isso, passaria de novo, porque acho que foi um engrandecimento, assim, pessoal também, muito grande, enorme, não tem comparação de antes e depois. E até gostaria, assim, de continuar, mas é muito complicado, assim, fazer as aulas, administrar a empresa, pensar no que eu tenho que fazer, mais um doutorado, por exemplo. Não tem tempo, alguma coisa vai sair mal feita. Então, para sair mal feito, eu prefiro esperar. Não gosto, não. Então, ainda mais, eu falei tudo isso, né? Ainda mais tem a Júlia ainda que tem que administrar, né? Então, eu, assim, acho que vai ser demais pra mim. Então, eu tô esperando esse momento ainda de retornar aos bancos da escola para continuar meus estudos e faria o doutorado em História da Arte também, que eu acho legal. Por mais que a minha pesquisa ainda... Porque a prática eu consigo pesquisar fora da academia. Isso eu não preciso muito. Eu precisei da graduação, sabe? Mas o resto, na academia que a gente tem disponível, né, aqui, na Escola de Belas Artes, né, que é onde tem o doutorado aqui, assim, essa pesquisa prática não é a que mais me interessa, a que eles oferecem lá. Então, eu prefiro estudar a História da Arte lá. E aí eu continuo a minha pesquisa prática com os artistas que eu gosto, que eu vou olhando. Agora que tá tudo online, já fiz uma lista imensa de cursos online para eu fazer. Tô esperando só minha folguinha. E já é mais acessível, né? Eu acho que isso foi uma coisa bacana que acabou obrigando, né, muitos artistas a terem que se movimentar de alguma outra forma. E aí eu tô aproveitando essa também, tanto fazendo os meus cursos, planejando, né, quanto assistindo. Então, isso eu acho que eu consigo fora do espaço acadêmico, até com uma ótima qualidade, sabendo escolher bem o artista que tá querendo fazer coisa séria, assim, né? Te oferecendo realmente uma aula boa, né? E aqui eu vou fazer assim, com conteúdo, enfim, dá pra gente perceber. E com quem ele quer falar, né, na verdade. O meu propósito aqui é sempre falar com quem tá iniciando, porque é o que eu tenho mais experiência. E aí eu vou buscando outros diálogos com outros artistas que já passaram, né, nesse momento do iniciante. Tem gente que não consegue dar aula para quem tá começando, já parte do princípio que a pessoa saiba. E aí, às vezes a gente não acha ali o ponto, né, a relação. Ele pode ter uma pintura maravilhosa e falar, ai, mas eu não consigo aprender com ele. Porque, na verdade, não é com ele que você está dialogando, né? Precisa de algum conteúdo anterior. Então, tem que se preparar também. Mas, enfim, isso aí a gente vai aos poucos caminhando. Então, a minha ideia aqui sempre é trabalhar com o que eu já trabalhava lá no ateliê, que é com pessoas que não pintavam, não eram vindo da arte, que tem que ter um diálogo de preparação ali para começar até se entender com as nomenclaturas do que a gente vai conversar. Bom, gente, acho que fiz aqui meus violetas. Quase que eu perco o tempo todo. Então eu vou me despedir aqui. Um beijo e tchau, tchau. Até a próxima.